Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Messias Bolsonaro, foi tema de um artigo publicado esta semana no Wall Street Journal, um dos jornais da imprensa escrita mais importante nos Estados Unidos da América. Visto por centenas de milhares de americanos, principalmente o público conservadores, apresentou e mostrou irregularidades da entrada de Felipe Martins lá nos Estados Unidos da América. Aquelas irregularidades que já foram apresentadas aqui neste canal, feita pelo setor de imigração, quando é sabido de todos que Felipe Martins jamais viajou para os Estados Unidos, jamais desceu em terra americana, contudo foi registrada a sua entrada 2 vezes em solo americano, pelo setor de imigração, fato que foi descoberto pelos advogados que contestaram essa entrada. O canal provou que ele já estava em Curitiba com a família na época que foi feitos os registros, tanto na primeira vez quanto na segunda, quando ele já se encontrava com tornozeleira em prisão domiciliar, sendo negado a ele, inclusive, acesso à imprensa. Ou seja, ele foi proibido pelo Alexandre de Moraes de dar entrevista. Essa falta de negociação entre Brasil e Estados Unidos é realmente uma dose muito amarga para a gente estar engolindo e percebendo realmente a fragilidade da nossa posição diplomática nesse momento, né? E, inclusive, claro, foi destaque hoje no New York Times, pessoal. Pois é, parece que o nosso país se tornou uma espécie de pauta preferida atual na imprensa americana. Até o caso do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, também foi assunto em um dos principais jornais americanos, o Wall Street Journal. Eu proponho que a gente vá repercutir as principais manchetes internacionais com o nosso correspondente Eliseu Caetano, trazendo aqui o panorama completo dessa repercussão. Até porque, Eliseu, bom dia, obrigado pela presença aqui. O New York Times é notório, historicamente, por ser uma espécie de bíblia sagrada do progressismo americano, né? Dos setores de esquerda americana, e vindo deles, tendo toda a tradição que tem, realmente parece que incomoda mais ou tem um peso maior ainda, né? A palavra é sua. Exatamente, Marinho. O peso, sem sombra de dúvidas, é muito maior, viu? Muito bom dia para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Como você bem disse, nem só de Lula e tarifaço vive a pauta Brasil aqui nos Estados Unidos. Estamos tomando conta aí do noticiário internacional, desta vez por causa de Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Messias Bolsonaro. Ele foi tema de um artigo publicado neste final de semana no New York Times, um dos jornais mais importantes, no Wall Street Journal, que também, junto com o The New York Times, fazem parte dos jornais mais importantes do país, dos Estados Unidos, e a imprensa americana toda segue repercutindo. New York Times, Politico, Washington Post, tá todo mundo falando sobre o caso de Felipe Martins, porque uma reportagem publicada neste final de semana pelo Wall Street Journal levantou suspeitas sobre irregularidades na entrada de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. A gente explica melhor essa história, viu? Segundo o jornal, documentos do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras daqui dos Estados Unidos teriam sido adulterados para tentar justificar a detenção e a tentativa de deportação de Martins, mesmo ele portando um visto válido e sem pendências legais. Esse episódio teria acontecido no início de 2024, quando Felipe Martins desembarcou no aeroporto de Houston, no estado do Texas. De acordo com o texto assinado pela jornalista Mary O'Grady, Martins foi submetido a uma triagem secundária e detido por cerca de 24 horas. O relatório do CPB, que é esse centro de imigração daqui, alegava que o brasileiro, abre aspas, admitiu a intenção de permanecer permanentemente nos Estados Unidos, fecha aspas. Uma afirmação que, segundo o periódico, ele nunca teria feito. O editorial sugere ainda que a frase pode ter sido, pasmem, inserida de forma deliberada no sistema do documento oficial dele por um suposto, abre aspas, infiltrado ideológico, fecha aspas, que estaria trabalhando dentro do sistema migratório americano. O caso, obviamente, levantou debates e suspeitas de interferência política transnacional. Em outras palavras, Marinho, seria o Brasil interferindo na política de imigração dos Estados Unidos através de um infiltrado, viu? Para o jornal, há fortes indícios de que a tentativa de deportação
pode ter sido, sim, motivada por perseguição ideológica, especialmente contra críticos do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto levanta ainda a hipótese de uma articulação internacional para restringir a presença de dissidentes políticos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ainda segundo a reportagem do Wall Street Journal, Felipe Martins entrou legalmente aqui nos Estados Unidos e, diante da detenção, acabou solicitando asilo político, alegando perseguição no Brasil por suas opiniões políticas. E aí, essa é a questão que está sendo discutida nesse momento. Ele solicitou ou não solicitou asilo? Ele teria pedido para ficar aqui nos Estados Unidos em caráter definitivo ou não? O Wall Street Journal e diversos outros veículos dos Estados Unidos afirmam que não, que esse documento foi fraudado, Marinho. O que só, enfim, além do flagrante abuso de direitos humanos, que isso sim é um ponto de preocupação, claro, para as autoridades americanas, a situação só fica 10.000 vezes mais agravada quando há uma possível burla do sistema de segurança das fronteiras americanas. Aí, meu amigo, aí é quase que uma intervenção estrangeira na própria capacidade dos Estados Unidos de trazer sanidade e controle para as próprias fronteiras, aí que o bicho pega, né?